Hebreus, capítulo 4, versículo 9 em diante, por favor. Temos refletido na carta aos Hebreus, e continuando agora no capítulo 4, versículo 9 em diante. Eu peço que você ponha um marcador no capítulo 4, porque a gente vai caminhar rapidamente sobre alguns textos. Porque as Escrituras falam sobre o cuidado que a gente precisa ter na relação com o mundo. Eu quero pedir você a abrir na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Hebreus é o texto padrão dessa noite, é o texto principal no qual refletiremos. Esses outros textos vão nos ajudar na compreensão de Hebreus. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, ele nos alerta sobre o cuidado que precisamos ter na relação com o mundo. O texto diz em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, e eu sugiro que você decore esse texto. Marque-o, grife-o e estude-o essa semana em casa, até ele ser guardado em seu coração. Não ameis o mundo, diz a palavra de Deus, nem as coisas que há no mundo. E ele vai explicar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência são desejos podres, a concupiscência dos olhos, os desejos adoecidos dos nossos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E veja como ele dá clareza ao nosso coração na relação com o mundo. O mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Na mesma primeira carta de João, folheia aí 1 ou 2 páginas e vai para o capítulo 5, versículo 19. Olha a afirmação que ele faz em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora retroceda alguns livros, vá lá para o Evangelho segundo João, capítulo 16. Nós acabamos de ver 1 João, a primeira carta de João. Agora vamos voltar para o Evangelho, o 4º livro do Novo Testamento. João, capítulo 16, versículo 33, são palavras do próprio Jesus dizendo a seus discípulos: estas coisas, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito. E o que ele disse anteriormente? Que o mundo perseguiria seus discípulos, aprisionaria, que ele não veio trazer paz, mas espada à terra. Os inimigos do homem seriam os de sua própria casa. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, diz Jesus. Eu venci o mundo. Em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, depois que ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Depois de falar todas as bem-aventuranças, Jesus diz a seus discípulos, nos versos 14 a 16, vós, aquilo que acabamos de cantar, sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. Todo mundo vê uma cidade construída sobre um monte. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Em outras palavras, você não pega uma lanterna para colocar debaixo da cama. Você quer iluminar todo o ambiente. E aí Jesus traz a ordem: assim brilhe também a vossa luz na relação diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Essas boas obras estão em Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, naquilo que a gente conhece como o Sermão do Monte, para que os homens glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra mundo aqui não significa natureza, significam valores caídos, que procuram seduzir o nosso coração e fazer com que a gente enfraqueça na relação com Deus, fazer com que a gente perca a nossa força, nosso entusiasmo, nossas virtudes de fé. Mundo aqui não é criação, não é ser humano. O mundo inteiro jaz do maligno, é essa realidade de pecado na qual estamos inseridos e subjugados através da relação de Adão e Eva. São os valores ante Deus que diariamente bombardeiam o nosso coração para tentar encontrar guarida dentro de nós e assim nos desviar do caminho da verdade. A Bíblia também nos adverte na luta contra nosso adversário, o diabo.
e fala sobre a necessidade da gente resistir com força às suas investidas. Abra lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, por favor, versículos 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Pedro escreve essa carta para orientar uma igreja que está sendo severamente perseguida por conta da singularidade de sua fé em Jesus Cristo. E muitos cristãos estavam sendo pressionados a fim de abandonarem sua confissão de fé, para não perderem empregos, não serem levados para o Coliseu e serem comidos por leões e destroçados pelos ursos. Pedro escreve essa carta para estimular os cristãos a continuarem vivendo debaixo da perseguição, firmados em Cristo Jesus, aquele que lhes consola. E Pedro os cristãos para o verdadeiro ambiente em que onde ocorrem nossas verdadeiras batalhas. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 em diante, Pedro diz: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, e aí ele vai apresentar, esse sim é vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Em Efésios capítulo 6, versos 10 a 17, Paulo diz para os cristãos: vistam-se da armadura de Deus, porque há uma luta infernal para apagar a presença do Espírito na vida de vocês. A presença do Espírito Santo enchendo a vida de vocês será evidenciada através de relacionamentos prósperos. O funcionário será um homem de Deus no trabalho. O empresário será um homem de Deus na relação com a sociedade, na relação com seus subordinados. O marido será um instrumento de graça e bênção na vida de sua mulher. Sua esposa será um lugar de delícias para a vida de seu marido e na realidade de seu lar. Os filhos serão transformados e a relação dos pais com os filhos será harmoniosa. Uma vida cheia do Espírito Santo é evidenciada na relação com o outro. E para que você não permita que o Espírito se apague de sua vida, se vista com a armadura de Deus. Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito. São imagens que a Bíblia traz para dizer que nós estamos numa luta, num combate. O propósito desses ensinos é nos dar clareza de que nós somos cidadãos do reino de Deus. Pertencemos a um outro mundo que se manifestará completamente através do retorno de Jesus. As Escrituras continuamente nos afirmam que eu e você estamos num combate. Uma guerra é travada dentro de nós e fora de nós. E em virtude de estarem engajados nessa guerra, sofrendo severas perseguições, os cristãos do primeiro século estavam correndo o risco de retroceder, de se perderem na caminhada com Deus, de negociarem o culto a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, agregando outros valores e assim se perdendo. Aí o autor aos Hebreus adverte a igreja a quem direciona essa carta sobre alguns cuidados que essa igreja precisa ter. Volte agora na carta aos Hebreus e vamos ver rapidamente sobre alguns cuidados que o autor adverte os crentes. 1 Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, o autor vai dizer: tende cuidado, meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Havia sim a possibilidade concreta desses cristãos retrocederem na fé, em virtude das perseguições se perderem e se tornarem endurecidos, e não conseguirem mais enxergar a singularidade de Jesus, e não conseguirem mais cultuá-lo em espírito e em verdade. No capítulo 4 de Hebreus, folheie uma página de sua Bíblia, ele diz no versículo 1, temamos, portanto. Veja que ele está advertindo a igreja, tema isso. Tome cuidado com essas palavras que eu quero trazer a vocês. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é a salvação,
suceda parecer que algum de vós tenha falhado. No capítulo 6, versículos 11 e 12, ele vai dizer: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vós não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e longanimidade herdam as promessas. O autor está estimulando os crentes a não retrocederem na fé, a não soltarem as armas. O autor quer dizer aos crentes: nós estamos num combate, nós vivemos uma guerra, e nós não podemos perder essa perspectiva de vista, senão nos tornaremos indolentes, o pecado poderá se assenhorar do nosso coração, nós vamos gradativamente nos tornando endurecidos e perderemos o Cristo da glória de vista. E assim poderemos, à semelhança dos israelitas que morreram no deserto, também perecer, também morrer. Em Hebreus, o autor, ele nos dá motivos para a gente continuar firmes na jornada. No capítulo 1, que a gente já viu, nos 3 primeiros versículos, ele nos fala da glória excelsa de Jesus. Ele diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, é o Salvador, é aquele que revela a expressão exata de Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. Você quer conhecer o amor de Deus? Conheça o amor de Jesus. Quer conhecer a misericórdia de Deus? Conheça a misericórdia revelada em Jesus Cristo. Jesus reina em glória e ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O autor já começa nos 3 primeiros versículos de sua carta, com a expressão máxima da excelência de Jesus, com o sentido de nos estimular a permanecermos firmados somente em seu nome. No versículo 4 do capítulo 1 e em todo o capítulo 2, o autor vai dizer que Jesus é maior que os anjos. Jesus não é uma criatura qualquer. Nós já vimos isso domingo retrasado. Jesus é o Filho eternamente criado por Deus. Por meio de Jesus, todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, principados e potestades, foram criadas. Em Jesus nós somos, existimos e nos movemos. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Os anjos eram apenas mensageiros enviados no Antigo Testamento para dizer: o filho da mulher virá, o Salvador nascerá e lidará com o maior de todos os problemas, que é o nosso pecado e o efeito da morte e do inferno. Ele é maior que os anjos. E esse que é maior que os anjos ofereceu um sacrifício perfeito por nós, e ele sofreu, mas ele não pereceu no sofrimento, ele venceu. E ele tem condições, sim, de ter compaixão daqueles que sofrem e se aproximam dele buscando graça e socorro. Depois, no capítulo 3 de Hebreus, que vimos domingo passado, o autor diz que esse Cristo é maior que Moisés e toda a lei do Antigo Testamento. E o argumento dele vai dizer que Jesus construiu uma casa, e essa casa é a sua igreja, o povo de Israel revelado no Antigo Testamento. Moisés não foi o criador dessa casa. Moisés não foi o criador dos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem criou os livros da lei foi o próprio Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da casa. Moisés é apenas um servo. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, que oferecendo um sacrifício perfeito, entra na presença de Deus nos céus, se assenta em glória e intercede por aqueles que o buscam. Moisés, no Antigo Testamento, foi responsável em conduzir o povo da escravidão até uma terra prometida, aquilo que a gente conhece como terra de Canaã. Mas essa terra prometida era apenas um símbolo, uma ilustração da verdadeira terra prometida, que Cristo pode dar a seu povo, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. É o lugar de descanso para onde Cristo deseja nos levar. Em João 16, ele diz: eu vou preparar uma casa para vocês. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito a vocês. Quando Moisés conduz o povo a uma terra de Canaã,
é apenas uma ilustração, sombras, tipos de realidades espirituais muito mais profundas que se cumpririam em Cristo Jesus, o único por meio de quem somos conduzidos ao verdadeiro reino de Deus, à plenitude da promessa, à verdadeira terra espiritual. As bênçãos do Antigo Testamento são bênçãos temporais, elas passam. As bênçãos em Cristo são eternas. Tudo do Antigo Testamento aponta para Ele. É por isso que no final do capítulo 3 de Hebreus, o autor diz: nós ainda não chegamos à nossa terra da promessa. Não estamos em casa, não estamos no verdadeiro descanso. Por isso precisamos continuar firmes na jornada, até chegarmos em nossa casa, na presença eterna de Deus. E agora, entrando em Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 16, o autor continua dando motivos para os crentes continuarem firmes na jornada. E o primeiro motivo que ele dá está no versículo 9. Acompanhe a leitura, por favor, em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O argumento principal do autor é: nós ainda não estamos em casa. Não queira estabelecer raízes nessa vida. Não queira imaginar que sua vida aqui durará para todo sempre. As Escrituras afirmam que nós somos como a flor do campo. Está bonita, o sol aparece, queima aquela flor, ela seca, vem o vento, leva as flores daquela flor que se secou e ninguém se lembra mais do que passou. Tiago, o irmão de Jesus que escreve a carta no finalzinho das Escrituras, diz que nós somos como uma neblina. Você está dirigindo o seu carro pela manhã, está aquela neblina densa, pouco tempo passa, a neblina se dissipou e deixou de existir. Um motivo que o autor traz para continuarmos firmados em Cristo, firmes na jornada, a despeito de toda a dificuldade pela qual passemos, é porque nós ainda não chegamos em nossa verdadeira casa. Nós ainda não estamos gozando do verdadeiro descanso prometido por Deus. Somos salvos, mas ainda não completamente. Já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Paulo afirma isso em Efésios 1. Mas ainda não estamos vendo e sendo aquilo que plenamente seremos. A nossa salvação ainda se completará. Aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que tocamos, num certo sentido ainda não é real. O que é real, plenamente, ainda virá através de Cristo Jesus. O autor diz no verso 9: portanto, resta ainda um repouso, um descanso para o povo de Deus. Essa é a razão que o autor dá para a gente continuar firme na jornada. Ele vai dizer que a gente precisa continuar firmado na consciência de combate, de prontidão para a batalha. Veja o que ele afirma no versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nos versículos anteriores, ao versículo 9, o autor cita a experiência de Israel que saiu do Egito. Caminhou a pé enxuto pelo Mar Vermelho, viu a maior potência planetária morta na beira da praia. No dia seguinte, quando esse povo sente sede e começa a sentir fome, a primeira iniciativa é murmurar. Você lê o livro de Números, é assustador, porque tem pão caindo do céu, tem água saindo da rocha, tem coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. E no intervalo, num período de 40 dias, o povo reclama de Deus, nada menos que 7 vezes. Murmuração é terrível. Murmuração é uma agressão à graça, à misericórdia e ao cuidado contínuo de Deus por nós. E aí o autor cita essa experiência de Israel,
que, murmurando contra Deus, recebeu sua ira e não pôde entrar na terra da promessa. Foram proibidos de gozar da salvação prometida. Viram milagres, participaram num certo sentido da igreja, cantaram, louvaram, colocaram dinheiro no negócio. Viram milagres acontecendo, mas por conta da incredulidade, da dureza do coração, não entraram na terra da promessa. O autor está dizendo, toma cuidado, meu querido, para que você não lide com esse negócio aqui religiosamente. Tome cuidado para que você não seja simplesmente um presbiteriano. Se você for simplesmente um presbiteriano, você é um dos mais infelizes de todos os homens. Porque nós fomos chamados para ser povo de Deus, filhos de Deus, com a esperança marcante que move nossa vida, movimenta nosso raciocínio, conduz nossas emoções, lida com nossas ações. Cuidado para que você não faça disso aqui um ritual de tradição familiar. Você que é menino e agora é adolescente, jovem, cresceu nisso aqui, ou você que veio por influência de amigos e foi gostando do ambiente, das programações, do que acontece, cuidado para que você não seja um mero religioso. Ele está dizendo, cuidado, esforce-se, porque você está num combate. Cuidado para que você não caia no mesmo erro de desobediência dos nossos pais no passado, que vendo tudo, permaneceram incrédulos e morreram no deserto. Estamos numa luta. E aí ele diz que nessa jornada em combate, precisamos ter clareza da estratégia. É dentro desse contexto que ele vai citar os versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele num combate. Precisamos permanecer atentos, senão o nosso coração endurecerá, perderemos de vista a singularidade de Cristo em nossa vida. Gradativamente o pecado poderá nos tornar incrédulos, nos afastando da terra da promessa, do verdadeiro descanso eterno. Então use as Escrituras como sua arma principal para a batalha, porque em primeiro lugar ela vai revelar quem você é. Ela é viva, ela é atuante, ela oxigena a tua vida. Não é um livro morto. Quando você pega esse livro e abre, sai poder dele. Pecadores são trazidos à vida, mortos são ressuscitados, cegos voltam a enxergar, gente quebrada é restaurada, joelhos trôpegos são fortalecidos, gente sem esperança é firmada, choros são transformados em celebrações de alegria. A Bíblia é viva. Quantos aqui não têm experiência de momentos terríveis, de tribulação? O dia perfeito, né? O Lu até falou, tem dias que são para lá de terríveis, estão longe de serem perfeitos. Mas quando você abre a palavra, Deus vem, o Deus vivo vem e transforma aquele dia, porque antes Ele transforma a sua percepção sobre Ele, sobre o poder dEle. E aí sim o seu dia é transformado. Quantos aqui tiveram profundas experiências com Deus e sua palavra no vale da dor, em momentos de grande pressão, no momento de desespero, abrir a Bíblia e falar, eu preciso de orientação, e a palavra de Deus vem por ser viva, ela é eficaz, ela cumprirá o seu objetivo, ela é próspera em trazer um povo sem esperança, a verdadeira esperança de vida. Essa palavra, ela é espada de dois gumes,
ela vai penetrando e rasgando, penetrando e transformando, penetrando e revelando. As Escrituras revelam quem somos, as Escrituras nos motivam para a jornada, as Escrituras nos mostram que na luta nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Ele diz no versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ele vai dizer, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando você abre as Escrituras, uma revelação é exposta diante de seus olhos, a revelação de quem você é, a revelação de suas fraquezas, a revelação de suas quedas, a revelação de suas culpas. E a partir do momento que essas más notícias, elas se assentam em seu coração, as Escrituras também trazem as boas notícias, de que há graça, de que há socorro e há perdão, de que há uma pessoa com quem nos relacionamos, que está conosco no dia a dia da jornada, que nos fortalece para a batalha, e não só nos fortalece, Ele é o maior guerreiro que está à nossa frente, lutando os combates por nós. E o forte consolo que o autor traz é que esse que está à frente, lutando os combates, já venceu a principal de todas as guerras. Ele venceu o poder do inferno, ele venceu o poder do pecado, ele reduziu a cinzas a morte que nos desesperava. Por isso nós somos cidadãos da vida, somos cidadãos da eternidade, do reino eterno. E aí ele traz o último motivo, porque precisamos permanecer firmes na jornada, versículos 14 e 16. Ele diz que não estamos sozinhos, há alguém que se identificou conosco e está pronto para nos socorrer. Acompanhe aí Hebreus 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, veja que ele adiciona a partícula pois, é uma conclusão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, olha a garantia no versículo 16, você pode se aproximar com confiança, junto ao trono da graça, porque ali você receberá misericórdia e encontrará graça para socorro em ocasião oportuna. Primeira coisa que o autor diz é que um sacrifício perfeito foi oferecido. A função do sumo sacerdote no Antigo Testamento era mediar a relação de Deus entre os homens. O homem culpado levava um animal até o tabernáculo ou o templo depois construído por Salomão. Os sacerdotes e sumo sacerdote também, uma vez por ano, oferecia sacrifícios de animais para apaziguar a ira de Deus contra o pecador. Veja que ele não chama Jesus de sumo sacerdote, ele chama Jesus de o grande sumo sacerdote. Porque os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele diz, eram homens pecadores, que precisavam oferecer sacrifícios pelos outros e por si mesmos, porque eram pecadores. Agora Jesus não ofereceu sacrifícios por si, ele ofereceu sacrifícios por mim e por você. Ele era homem perfeito, o grande sumo sacerdote, o sumo sacerdote por excelência, para quem todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento apontavam. Ele veio e ofereceu um sacrifício perfeito. Em razão de seu sacrifício ser perfeito, a morte não teve domínio sobre ele. Ao terceiro dia ele é levantado. Preste atenção nessa expressão. Jesus não se levanta da morte. Deus, o Pai, no poder do Espírito, levanta Jesus dentre os mortos. Não é Jesus que reivindica o sucesso de sua obra. É o Pai que afirma que seu sacrifício foi perfeito. Jesus é levantado dentre os mortos. Jesus não sobe aos céus.
Jesus é assunto aos céus. É o Pai, no poder do Espírito, quem o levanta aos céus. Quem o faz assentar-se à sua direita. É o Pai quem lhe dá poder, glória, honra, majestade e o domínio sobre todo nome. Porque sua obra foi perfeita. Seu sacrifício oferecido por nós foi completo, eficaz. Nada mais precisa ser acrescentado. Como consequência dessa obra de Jesus, ele diz no versículo 14: conservemos firmes nossa confissão. Não há do que nos envergonhar. Vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem, que eu tenho publicado vídeos chamados de insights. E é interessante, né, o alcance da internet. Nós estamos aqui com as crianças, num público de 250 a 300 pessoas. Eu posto cerca de 2 vídeos por semana. Cada vídeo alcança, em média, sem a gente investir dinheiro, cerca de 20.000 pessoas. É um absurdo de visualização. Quem conhece de internet sabe. Nós temos, em cada vídeo publicado, cerca de 20.000 visualizações. E anteontem eu publiquei um vídeo sobre comunhão, falando sobre a importância de permanecermos numa igreja, de amadurecermos na relação com o outro, que é pecador como eu sou. E hoje já vários comentários foram postados na página no Facebook chamada Insights para a Jornada. Pessoas frustradas, amarguradas. Não quero saber de igreja. Não tem sentido de ir à igreja. Feridas demais, com tramóias, políticas, esquemas, liderança suja, comércio da fé. Mas o autor está dizendo aqui: chegue na presença de Jesus, o sumo e grande sacerdote, com confiança. Fique firme nele. Fique firme com seu povo. Fique firme em sua presença. Mais à frente, o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, não deixe de congregar. Porque a amargura te contamina e te afasta da relação com Deus. Então fique firme com Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Firme, no versículo 14, a sua confissão. E aí ele conclui no versículo 16 dizendo que a gente pode ir ao trono de graça na certeza de que receberemos ajuda. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que significa que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança? A gente vê a tentação de Jesus somente naquele rápido capítulo 4 de Mateus, Marcos e Lucas, que fala da tentação no deserto de 40 dias. Não. Jesus ele começa a ser tentado desde que deixa a sua glória e se encarna. Jesus cresce numa família de pobres, sendo ele o criador de todo o universo. Jesus cresce numa família com outros irmãos, caçoando, mentindo, negociando espaços de poder. Permanece sem pecado. Deve ter recebido muitos bullying dos irmãos e colegas de convivência, mas não revida, permanece sem pecado. Jesus cresce trabalhando, construindo mesa, cadeira, camas. Talvez não recebeu, permanece sem pecado. Viveu uma vida com dinheirinho contado, porque ele era homem de dores, que sabe o que é sofrer. Permaneceu sem pecado. Jesus inicia seu ministério. Para variar, ele é levado pelo mesmo Espírito
ao deserto, e Eli é pancada de tudo quanto é lado do inferno, do acusador, para ter poder, prestígio, glória e honra. Permanece sem pecado. A seguir, Jesus chama 12, muito parecidos comigo e contigo, que estão sempre errando, estão sempre falhando, estão sempre decepcionando, mas nunca cometeu pecado. Jesus vai ao jardim do Getsemane, e ali ele experimenta um pedacinho do inferno. Seus discípulos mais íntimos o abandonam, não podem orar uma hora com ele. O líder dos discípulos, que viu aquele homem de paz por 3 anos, pega da espada e corta a orelha do outro, falha numa prova. Ele vê o tesoureiro do grupo, o homem amado por ele, vendê-lo como escravo banguela. Esse era o preço de 30 moedas de prata. Ele vê a liderança religiosa que deveria recebê-lo com amor e exaltação, promover uma turba armada, um bando de arruaceiros para prendê-lo. Ele vê testemunhas falsas, ele vê Pedro negá-lo 3 vezes. Ele vê pessoas batendo, esbofeteando, esmurrando, chutando. Permanece sem pecados. Ele passa pela dor do abandono do pai. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na perspectiva de Jesus até o céu se voltou contra mim. Que sofrimento infernal. Ele experimenta numa medida infinita todos os nossos pecados, todas as nossas tentações, mas sem pecar. Por isso, que quando a gente vai até Ele, o sumo sacerdote que intercede por nós, o autor diz, Ele sabe o que você passa, a culpa, a vergonha, os dedos apontados para você, a acusação, o sentimento de culpa que está te rasgando, de vergonha, por ter ferido tua mulher, ter destruído tua casa, ter acabado com a tua reputação, ter jogado o teu nome na lama. Ele sabe. Ah, ninguém sabe o que eu estou passando. O pai que enterra o filho que enterra o pai, o marido que sepulta a esposa que fica viúva aos 40 anos, a mulher que vive um inferno dentro de casa, pelo homem ímpio, alcoólatra que ela tem junto de si, os pais de filhos rebeldes. Ninguém sabe o inferno e a dor que eu passo. Pode ser que ninguém aqui saiba, mas Jesus sabe. Porque Ele foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou o inferno. E Ele venceu. E Ele se tornou aquele que te consola, aquele que te ajuda, e mais do que isso, aquele que te levanta. Ele ora por você na presença do Rei dos Reis. É por isso que o autor diz, vá com confiança ao trono de graça. Porque ali você vai encontrar, no final do verso 16, misericórdia e graça. Para quê? Para encontrar aquilo que a gente mais precisa, gente. Socorro. Quando? No momento que a gente mais necessita, em ocasião oportuna. Jesus não é simplesmente maior que os anjos,
nem tão somente maior que Moisés, cumprindo toda a obra de Moisés, ou para quem Moisés apontava. Jesus é também o Rei da Glória, o sumo, o grande sumo sacerdote que entrou os céus, que ofereceu um sacrifício completo e se compadece de verdade com a gente. Sabe o que é sofrer, o que é passar por drama, o que é ser traído, o que é enterrar gente, o que é o desemprego, o que é a falência, o que é uma vida simples, o que é dificuldade. Ele sabe. Ele venceu tudo isso e se tornou o nosso grande ajudador. Como aplicar tudo isso à realidade da nossa vida? Como é que esse texto pode ser experienciado no nosso dia a dia, a partir de hoje? Em primeiro lugar, eu quero te sugerir que nessa semana você comece, ou recomece, ou até mesmo continue se aplicando à leitura das Escrituras. A palavra de Deus te fortalecerá para o combate, te motivará, te estimulará e te orientará como viver nesse mundo durante essa jornada de lutas. Aí você pergunta, como é que eu devo ler a Bíblia? Eu não sei. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu devo ler a Bíblia? Há muitas estratégias e muitos planos de leitura bíblica na internet. Mas eu quero te dar algumas dicas básicas. Rapidamente, leia um livro por vez. Parece óbvio, né? Mas muita gente usa a Bíblia como se fosse uma caixinha de amuleto da sorte. O que Deus quer falar comigo hoje? Pá. Aí daqui 2 anos, está passando uma situação infernal. O que Deus quer falar comigo hoje? Pá. A Bíblia é só um livro onde eu corro para receber. Ela tem que ser meu manual rotineiro. O norte, a estrada sobre a qual eu caminho. Então leia um livro por vez. Leia um livro inteiro. Começou em Mateus, leia todo o Evangelho segundo Mateus. Como que eu vou entender? Quando você estiver lendo uma porção, lembre-se que aquela porção, ela é explicada, ou ela é esclarecida nos versículos anteriores e nos versículos seguintes. Então, leia sempre uma porção da Bíblia associada à sua parte maior. Leia sempre uma pequena parte, levando em consideração o que está ao redor dela, que aquilo vai te ajudar a compreender aquela porção. Busque a ajuda em livros de introdução bíblica, bíblias de estudo. Vou ler a carta de Paulo aos Filipenses. Introdução aos Filipenses, internet ou uma boa bíblia de estudo. Paulo escreveu a carta aos Filipenses, estava preso no ano tal, os filipenses estavam passando por alguns problemas, e Paulo escreveu para isso. Leia uma boa introdução para quando você ir para a carta, saber o que ela está dizendo. Quando você ir para o livro, saber o que ele está dizendo. Ore antes de ler o texto bíblico. Porque a promessa de Deus é que Deus nos daria espírito, seu espírito, para nos iluminar e nos ajudar a compreender sua palavra. Ore antes e ore depois de ler. E passe o restante de seu dia, ao dirigir, ao descer e subir um elevador, ao estar na fila de um banco, na fila de um médico, no intervalo de almoço, antes de tirar aquele cochilo santo depois do almoço, se você tem esse hábito. Medite sobre o que você leu e como pode ser aplicado à sua vida. Onde isso vai mudar o preço da batatinha na feira. Segunda aplicação, gente, com base nesse texto que refletimos. Se há pecados, culpas, fracassos, vá ao trono de graça. Lá você encontrará perdão para os culpados, graça para os caídos, recomeço aos desesperados e delícias perpétuas aos cansados. Você está cansado e sobrecarregado? O que Jesus diz é: venha. É mais que uma religião.
é muito mais que uma série de podes e não podes. Eu quero que você conheça a minha pessoa, que revela a pessoa do Pai e o profundo amor de Deus por você. Vem andar comigo, vem experimentar de mim, venha me conhecer, venha ser fortalecido por mim. Você nunca mais será o mesmo. A culpa está te destruindo, o fracasso está pisando em você. Venha com confiança ao trono de graça, para você receber misericórdia e encontrar graça. E ali você recebeu socorro no momento oportuno. Porque você tem um sumo sacerdote, que nesse momento habita nos céus, é o Rei da Glória, e intercede por mim e por você. Ele é quem cultuamos nessa noite. Mais do que isso, gente, Ele está andando aqui nesse momento. Mais do que isso, Ele está sentado contigo nesse momento. Mais do que isso, Ele habita em você por meio de seu Espírito. Mais do que isso, Ele nunca te desamparará.